Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão e todas que estão aqui presentes, mas também quem estiver assistindo a gente remotamente. Se não estou enganado, a gente está tendo aí uma retransmissão remota para as inscrições online. Primeiramente, eu queria parabenizar a Conexis pelos 50 anos aí do painel Telebrasil. Eu acho que esse é um marco histórico, já foi reconhecido ontem na plenária, mas vale a pena a gente enfatizar aqui hoje novamente, né? Isso faz toda a diferença para o setor, a gente ter aqui um histórico de mais de 50 anos de debates que, de alguma forma, incentivam a evolução do setor, né? E o que pode estar direcionando aqui o nosso olhar sobre as telecomunicações. Também gostaria de enfatizar, né, e agradecer aqui, dar as boas-vindas aos nossos painelistas e enfatizar aqui o tema que nós vamos tratar hoje. Eu acho que é um tema de muita relevância, os desafios no setor de infraestrutura, lembrando que a infraestrutura é o chassi que realmente dá sustentação a todas as telecomunicações no Brasil, ou seja, todo o consumo que nós temos de dados e voz, né, distribuição de conteúdos no nosso país. Aqui presente hoje nós temos as 3 empresas de infraestrutura de rede neutra e temos também um fabricante e o Ministério também, né, que define as políticas públicas. O governo vai estar aqui representado, né, fazendo. Eu não vou apresentar cada um, mas os nomes estão aí com as fotos. É o André, o Alex, o Lucas, o Alex, o Rogério e o William. Bom, a dinâmica aqui a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma fala inicial, algumas considerações sobre a questão da infraestrutura. Isso, obviamente, serve até como uma provocação aqui para os nossos painelistas. Na sequência, eu vou passar a palavra para eles também fazerem algumas balizas, né, individuais em relação àquilo que a gente vai estar debatendo. E aí a gente pula para a etapa de perguntas. Eu vou tentar fazer perguntas aqui direcionadas para tentar pegar um pouco mais da voz das empresas de infraestrutura naquilo que envolve mais o papel deles e, obviamente, incorporar essa visão, tanto na visão do fabricante aqui, no integrador, e também do Ministério. Então, tentando começar aqui com uma provocação, né, para a gente colocar balizas aqui nessa conversa, eu preparei um textozinho, vou me dar o direito aqui de ler para ficar um pouco mais com a ênfase mais correta, tá? Então, estamos no início de uma revolução industrial. Novas tecnologias como 5G, 5G Advanced e a chegada da inteligência artificial e inteligência artificial generativa estão acelerando mudanças transformacionais e impactando a vida dos cidadãos, empresas e governos. A economia digital está suplantando a economia tradicional nas diversas dimensões empresariais: indústria, mercado financeiro, agronegócio, saúde, educação e em outros setores e segmentos de mercado. Um requisito importante para suportar essa transformação digital que a sociedade moderna tanto precisa é um chassi de infraestrutura digital com qualidade, robustez, resiliência e confiabilidade no escoamento e distribuição de dados e conteúdos para a prestação de serviços aos diversos tipos de consumidores, B2B, B2C e B2G. Quando analisamos o ecossistema do setor de telecomunicações, mídia e tecnologia, o Brasil está posicionado em relação aos seus pares na América Latina, está bem posicionado em relação aos seus pares na América Latina no que se refere à quantidade de data centers, disponibilidade de redes neutras e cabos submarinos, por exemplo. No ranking NRI, Network Readiness Index, de prontidão de rede, estamos na frente do Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e os demais países da América Latina, nos diversos aspectos de infraestrutura de tecnologia e telecomunicações, acesso e conectividade, utilização e impacto econômico-social. E temos uma perspectiva real de duplicar a capacidade instalada de megawatts de data centers no Brasil nos próximos anos. Essa é uma proxy do potencial de crescimento no consumo de dados que se impõe no horizonte, independentemente de fatores externos. Novas tecnologias, como redes privativas, são uma evolução tecnológica que impulsionarão novos modelos de negócios no segmento B2B. Mas o Brasil está atrás de muitos mercados emergentes, como China, Índia e Chile, em termos de nível educacional, qualificações profissionais e habilidades digitais. Apesar de várias condições favoráveis, existem diversas barreiras para ampliar o consumo de dados e retroalimentar um ciclo virtuoso de novos investimentos. Estou me referindo a questões fiscais, de câmbio, juros,
licenciamentos e subsídio à demanda, por exemplo. Neste painel, temos representantes de uma parcela expressiva da cadeia produtiva de telecomunicações, protagonistas no fornecimento de equipamentos ou na construção e operação dos meios que suportam a conectividade e que viabilizam a prestação de serviços a clientes finais, sejam eles B2B ou B2C, e também a participação do Ministério das Comunicações, que define as políticas públicas do setor. O que vamos debater aqui hoje é um balanço do presente e uma visão do futuro na perspectiva de fornecedores, empresas de infraestrutura de telecomunicações e governo no Brasil. Então, dito isso, eu vou passar a palavra. Eu acho que a gente pode seguir aqui a ordem do painel para poder fazer as primeiras considerações também iniciais de vocês, colocar balizas e seguir para as perguntas. André, por favor. Pessoal, bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia aí, meus amigos do painel. Primeiro, agradecer a tua fala inicial aí, Cadu, porque eu acho que o momento é exatamente para a gente discutir esse chassi de infraestrutura digital, né? Então, a gente faz parte de um grupo, né, do Grupo IHS, é um grupo que tem investimento, tem investido em infraestrutura, né, principalmente nos mercados emergentes, um grupo nascido na Nigéria, né, onde a gente tem uma grande operação de torres, mas também temos uma grande operação de infraestrutura como um todo, né, inclusive de distribuição de diesel, né, você imaginar um país como a Nigéria. Então, a gente tem, dentro do grupo, conhecimento, né, em larga escala de administração e gestão de infraestruturas críticas, né? E a gente, no Brasil, fez esse investimento criando a iSystems, em conjunto com a TIM, né, exatamente pensando na sinergia e na criação desse chassi de infraestrutura digital, né? Antigamente, cada operadora tinha a sua torre, a gente já venceu isso há muito tempo. Então, foi aí que nasceram as Tower Companies. A fibra acabou seguindo o mesmo caminho, né? As operadoras entenderam também que a fibra é um recurso que pode ser melhor aproveitado, né? Toda essa infraestrutura que foi criada, e aí não só a fibra, mas a capacidade das redes instaladas, né, podem atender muito mais gente e muito mais empresas, né? E aí racionalizando também o investimento de todo o setor, né, que é algo que a gente tem falado muito, como é que a gente racionaliza o investimento e como é que a gente aumenta o retorno desse investimento para todas as companhias e fazendo com que isso gere também um melhor atendimento ao cliente final, com que a gente consiga levar essa infraestrutura digital cada vez a mais lugares do país, né, pensando sempre na rentabilidade, né, porque a gente precisa, lógico, pensar na rentabilidade, mas o investimento em rede neutra ele propicia isso também, né? Ele propicia a gente fazer um investimento mais aplicado, com uma rentabilidade maior e com melhor uso para todo mundo. Então, eu acho que a gente está discutindo essa infraestrutura digital nesse momento, é extremamente importante, porque a gente está no momento de aproveitar o que a gente tem feito aqui, né? A gente precisa entender o conceito da rede neutra e até onde ele pode ir, para a gente efetivamente poder trazer o benefício que a rede neutra pode trazer, né? A gente ainda, como país e como, né, mercado de telecom, acho que a gente ainda não capturou e não entendeu ainda todos os benefícios que a rede neutra pode trazer. Então, esse momento é extremamente importante a gente discutir isso, porque hoje a gente tem também, se você pensar o que é a limitação hoje de uma empresa de fibra, né? São as coisas básicas, né? A gente vai falar de poste, né? Que é o que a gente fala aqui, a gente ouviu falar aqui em todas as salas, a gente ouviu falar de poste, né? E aí é isso, né? Como é que você vai passar a fibra se você não tem aonde passar a fibra, né? Então, a gente tem que discutir essas coisas, porque a rede neutra vem para resolver vários problemas desses, né? Quando você tem que passar um cabo só de fibra, você está resolvendo o problema, né, de não ter limitação física para você ter a competição, para você ter o atendimento dessa infraestrutura digital, né, de forma homogênea em todos os locais. Então, essa de fato, é uma discussão que a gente precisa ter e a gente precisa, como mercado de telecom, entender que está no momento da gente cada vez mais ter esse investimento cada vez mais racional e saber aproveitar o que o mercado de rede neutra está oferecendo para todas as empresas e para a comunidade, né?
A comunidade ainda não enxerga também o que é uma rede neutra, né? E a gente tem um papel nisso também, porque a gente fica ali no meio do caminho entre não atender o cliente final e atender as operadoras, e a gente não aparece também de forma proativa e positiva para a própria comunidade. Como uma empresa que está indo ali para racionalizar aquela imensidão de cabos que você tem no poste, para racionalizar o volume de empresas que precisam ir lá recuperar uma rede quando você tem um problema, quando você tem uma chuva, por exemplo, como foi o caso de São Paulo recentemente, né? Cai um poste na rua, você daqui a pouco tem 5, 6 carros parados, um monte de gente pendurada no poste, uma confusão desgraçada. Então, assim, a gente também vem para ajudar nisso, né? Para ajudar nessa operação de fibra, para ajudar a menos pessoas entrarem nos prédios, menos pessoas estarem acessando a sua casa o tempo inteiro, né? E é um tema de segurança crítico, você hoje em dia permitir que o cara entre no seu prédio para passar uma fibra, e vai um cara de uma operadora, um cara de outra operadora, um cara de outra operadora. A gente racionaliza isso também. Então, é extremamente importante entender o papel e o potencial das redes neutras nesse ecossistema como um todo, né? Não só olhando as operadoras como cliente, mas olhando o que a gente traz de benefício para a comunidade em geral. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cadu. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando aqui. É interessante, né, Cadu, quando você coloca aí que o Brasil tem uma das melhores infraestruturas da América Latina, pelo índice até que você citou de prontidão de rede. Isso é fruto de um volume enorme de investimento que foi feito por parte das operadoras em infraestrutura, até precedente ao surgimento das redes neutras, né? Mas aí você tem um mercado trazendo tanta inovação, tanta aplicação na ponta para o cliente final, que conviver a gestão desse investimento com a necessidade de você inovar, com a necessidade de você atender bem o cliente final, começou a ficar muito desafiador. E aí vem a palavra racionalização, que você colocou aqui para postes, Ituaçu, mas que também vale para racionalização de CAPEX, para racionalização do foco dos recursos, recurso humano, recurso financeiro das operadoras. Esse investimento, isso que foi feito para trazer o Brasil para onde está hoje, ele ainda vai ser necessário para os próximos anos, porque hoje você tem o 5G em plena fase de implementação, demandando recursos gigantescos das operadoras. Você tem, o que foi muito falado durante esse evento, a vinda da inteligência artificial, que vai demandar um volume enorme de investimento em data centers, por exemplo, mas também em rede, e muitas outras inovações que nossos amigos fabricantes estão sempre trazendo para a gente, tipo Wi-Fi 7, 6G, é um ciclo que não vai parar de investimento. Então, você tentar conviver essa necessidade de investimento, ter uma empresa focada em otimizar a infraestrutura, com a necessidade que você tem de inovação, pensa no setor da banda larga, o grau de concorrência que tem o setor da banda larga. Você tratar o produto como commodity não funciona mais. Você tem que trazer inovação para o cliente final. Conviver essas duas coisas passou a ser pouco racional. E aí que as operadoras de rede neutra vêm para trazer a inovação do mercado de infraestrutura, né? Que começou muito na cabeça de sermos provedores de infraestrutura para a rede de varejo, para a rede de FTTH, acho que isso é a semente da rede neutra e que tem tido muito sucesso. Acho que o nosso presidente falou ontem um pouco do sucesso da trajetória da Vital até aqui em rede neutra, mas que a gente passou a enxergar essa necessidade de ter um viabilizador de investimento em muitas outras frentes de infraestrutura que não só a rede FTTH, né? A Vital hoje ela é uma plataforma que viabiliza, né, um enabler de investimento, quaisquer que sejam em infraestrutura, que as operadoras queiram construir juntos com a gente. Então, desde o atacado, trazendo solução para redes de longa distância, modelos diferentes de comercialização de backbone, como a gente faz hoje com nossos parceiros, até soluções de rede móvel, né, seja levando fibra até as torres, mas seja cobertura indoor, seja fornecimento de sites em nível da rua. Enfim, acho que tem um horizonte
grande que as infracos trazem para as operadoras nessa relação simbiótica de possibilitar que elas continuem, que tenham cada vez mais foco no cliente final, enquanto a gente, nesse modelo de parceria, cuida da infraestrutura. Eu acho que isso, se até que as operadoras nos trouxeram para o patamar que você começou comentando, eu acho que é essa relação que vai nos levar daqui para frente a continuar tendo uma infraestrutura que ainda tem muito gap, ainda tem muito a desenvolver, mas que vai continuar esse desenvolvimento e esse aperfeiçoamento da infraestrutura. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Cadu, bom dia aos colegas aqui do painel, bom dia, plateia. Falar um pouquinho, assim, concordo com o Lucas e concordo com o André, a gente está no mesmo setor, então acho que as mesmas dores, né, as mesmos desafios aqui. Falar um pouco da FIBrasil, um pouco das diferenças, né, entre cada empresa, para vocês poderem entender. A FIBrasil é uma empresa que tem 3 anos de existência. Nesses 3 anos, a gente é focado basicamente em rede neutra, a gente cobre 140 cidades no Brasil, cidades tão distantes quanto Macapá, Uruguaiana, Cabedelo e Ji-Paraná, né? Então tem um grande desafio operacional, né, para você cobrir, né, nos 4 pontos do país. São 140 cidades, nós temos como sócios o CDPQ. O CDPQ é a Caixa de Depósitos de Quebec, é um fundo canadense, um fundo de pensão canadense. Você tem a Telefônica, a Vivo e a T-Infra, que é uma empresa, um braço de infraestrutura lá da Telefônica da Espanha, que tem participação na empresa, cada um com 25%, o CDPQ com 50%. E a gente fez um deployment, na verdade, uma implantação de rede nova ao longo daí dos últimos 3 anos. A gente recebeu algumas cidades, como o Carvault da Vivo, já veio com clientes. A gente fez um deployment dessa rede nova ao longo aí de quase 2 anos. A Vivo é o principal cliente. A gente já colocou aí nessa infraestrutura mais de 50 contratos, 40 deles operando aqui dentro dessa infraestrutura. Grande parte deles provedores e SPs, provedores que normalmente provedores que normalmente entram a depender do número de cidades, com uma cobertura espalhada, alguns com 1 cidade, 2, 5 cidades, né, e um grande cliente aí que é a Sky, que aí tem uma grande quantidade de cidades conosco, assim como também tem os nossos parceiros aqui. Acho que é o primeiro case aqui de operadora, que eu acho que é muito bacana também, que é uma operadora que faz uso aí de pelo menos 4 redes neutras, mostrando aqui a viabilidade do negócio, a viabilidade do setor. Eu acho que um ponto importante aqui, talvez que diferencie, e talvez seja um tema do debate, até fale um pouco dos desafios, que a gente, na verdade, é uma empresa mais especializada na rede neutra, especialista em rede neutra e especialista em FTTP. Então, especialista em prover as portas das CTOs, né, aquelas caixas que ficam nos postes, para que os nossos clientes possam fazer a sua instalação, a sua casa cliente, e mesmo backbone também. A gente já tem até parceiros de backbone hoje, mas hoje não é um negócio da FIBrasil, na verdade, fazer venda de link, fazer venda de backbone. A gente tem grandes parceiros aqui no Brasil que a gente que agregam e até revendem conosco, e esse eu acho que é um desafio de como que você pode revender a rede neutra e como que você pode fazer rede neutra de outras maneiras e agregar para outros setores. Então, eu me considero como um insumo, né, a rede neutra, como portas e CTO, que eu tenho empresas que vão fazer uso disso, podem fazer usos para antenas, podem fazer usos para SLS, podem fazer uso para data center, podem fazer uso para uma série de outros valores agregados que, na verdade, a FIBrasil hoje não persegue isso, não faz o negócio do seu cliente ou não faz uma solução de valor agregado. Basicamente, nós somos o insumo básico e os nossos clientes agregam em cima disso. Como também a experiência da casa do cliente, da instalação, também é do nosso cliente. Eu vejo como grande desafio, talvez o principal desafio aqui, como a gente está mais focado na parte de infraestrutura, eu vejo o equilíbrio econômico-financeiro do setor, né? Quando você olha o setor de banda larga, acho que a gente teve conversas, né, nos outros painéis, vocês devem ter acompanhado. Basicamente, o preço da banda larga nos últimos 20 anos ele caiu e basicamente o número de megas apenas aumentou, né, para o cliente final. Isso traz uma grande pressão, óbvio, você teve ganhos de tecnologia, né? Mas basicamente a banda larga no Brasil ela é uma banda larga que ela se tornou extremamente competitiva, a gente tem uma ultra competição,
todo um trabalho da Anatel de universalização, né, da banda larga no Brasil, mas claramente hoje você tem uma simetria entre empresas que pagam postes, empresas que pagam seus tributos e empresas que não pagam postes, empresas que não pagam seus tributos, que faz que você tenha uma concorrência entre empresas que tem um nível diferente de custos e de competição. Então, você está competindo de uma maneira desigual. Isso faz com que as empresas que hoje fazem todo esse pagamento de impostos, fazem todo esse pagamento de maneira, digamos, legal, elas têm uma necessidade de formalização. E essa necessidade de formalização é muito importante para que essas empresas que hoje fazem esses pagamentos de impostos, elas possam continuar crescendo e investindo, né? Então, acho que esse é um tema que eu vejo até com alegria que algumas associações, inclusive de provedores de pequeno porte, que também estão preocupadas com isso, com a própria existência desses provedores, por conta dessa competição, que entre eles mesmo, entre os pequenos, ela passa a ser complicada, né? Então, acho que esse é uma luz. Dentro disso, né, acho que tem o tema de poste, que o Tuaçu contou aqui, que realmente todo mundo fala a respeito de postes, mas acho que postes entra nessa questão da confusão, quando você tem muita gente que passa a utilizar os postes e não tá pagando por isso. Acho que esse aqui seria um tema interessante aqui de desafio para você conseguir ter a capacidade de investir na infraestrutura, né, reinvestir na infraestrutura e garantir que as empresas que estão por cima também dessa infraestrutura, que utilizam a infraestrutura, possam ser competitivas e entregar o serviço ao cliente final da melhor maneira possível. Bom dia, Cadu, obrigado. Obrigado. Bom dia aos colegas aqui do painel. Bom dia a todos. Em nome da Ericsson, eu agradeço o convite. As minhas contribuições iniciais vão se dar em duas partes. A primeira, o 5G habilitando redes neutras, foco indoor, e na segunda parte, 5G habilitando as redes privativas. A Ericsson vê o crescimento de redes neutras, 5G indoor, no mundo, alavancado, sobretudo, pela eficiência do CAPEX e do OPEX. É o motor de redes neutras, né? Mas há um desafio, uma oportunidade. No Ericsson Mobility Report, 80% do tráfego das redes é indoor, mas 60% dos usuários eles estão insatisfeitos com a qualidade. Sabe-se que uma rede, o sinal de uma rede macro, a penetração do sinal de uma rede macro externo das redes móveis é o desafio. Então, a Ericsson acredita que uma rede 5G, neutra, indoor, compartilhada, é frequentemente a resposta para esse desafio. E a gente acredita também numa relação virtuosa entre os agentes que estão envolvidos numa rede neutra. Para as operadoras, uma otimização de CAPEX, e pode ser uma otimização de CAPEX e um aumento de tráfego. Para os proprietários do indoor, pode ser uma economia do OPEX e também uma valorização do asset. E para os usuários, aí certamente é uma melhoria da experiência, uma qualidade de serviço melhor. Citando um caso aqui de uma empresa dedicada para redes neutras, a gente tem a Proptivity, é uma empresa que atua na Europa, na Escandinávia, foco para cobertura 5G, rede neutra indoor, em prédios corporativos, hospitais, enfim. De acordo com a Proptivity, 64% dos usuários pagariam mais por uma conexão melhor. Então, isso colabora, né, para o nosso caso aqui, que existe um potencial latente para as redes indoor. E como é que a gente vê o 5G nas redes indoor? O 5G ele é tão mais aplicável numa rede indoor na medida que os casos específicos do 5G são requisitados pelo indoor. Vou citar alguns exemplos aqui de casos. Bom, a continuidade do sinal da rede macro para o indoor é um primeiro driver. O segundo, localização precisa de devices dentro do indoor. Segurança e monitoramento com requisitos de baixa latência. E o último exemplo aqui, que existem outros, né? Aplicações de realidade aumentada também com requisitos de baixa latência.
A Ericsson vem trabalhando com várias empresas aqui no mercado brasileiro para fomentar capacitação, fomento e casos de redes neutras. Com relação agora às redes privativas, redes celulares privativas, a Ericsson acredita que esse segmento ele é impulsionado pelos casos de uso. E a industrialização dos casos de uso ela é dependente do ecossistema. E a gente tem uma posição de fomento contínuo do ecossistema. Motivo pelo qual estabelecemos em Indaiatuba, no nosso Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, uma infraestrutura para isso. Então, as portas estão abertas para os atores desse segmento de redes celulares privativas, como desenvolvedores de aplicação, fornecedores de terminais, integradores, operadoras e os clientes finais, para juntos aqui fomentarmos o ecossistema. No nosso mapa de casos no mundo, destacam-se 3 verticais. A primeira vertical é manufatura, mineração, portos e aeroportos. 44% dos nossos casos são de redes privativas em manufatura. 12% em mineração e 12% em portos e aeroportos. Mas outras verticais vêm emergindo, como o agro, no nosso mercado. Vale mencionar que, em um bom número de casos, o 4G resolve o tema da rede privativa. Mas a gente acredita que... Aí eu vou citar um estudo do jornalista Fernando Paiva, o Panorama de Redes Celulares Privativas. Ele dá conta que, no mapa do mercado brasileiro, 86% dos casos até o primeiro semestre são resolvidos por 4G. Então, a nossa posição firme é a seguinte: tecnologia certa para o caso certo. A gente acredita, apesar do 5G ser a tecnologia crescente, o 4G e o 5G eles vão coexistir aí por um bom tempo. Falando sobre topologia, a gente vê um gradiente, a gente tem 2 extremos. Um extremo, equipamentos compactos, exclusivos, para uma área geográfica e um microambiente. Do outro lado, utilizando também as soluções de fatiamento da rede das operadoras, os slicing, com SLA garantido. E, por fim, a gente acredita que o standard 3GPP, 4G, 5G, é uma alternativa para redes de missão crítica. E redes de missão crítica são aquelas que têm alto requisito ou forte requisito de continuidade de serviço, de redundância, enfim. Nós identificamos 4 verticais principais dentro das redes de missão crítica. Utilities, sobretudo as empresas de energia, como uma oportunidade, segurança pública, defesa nacional e as ferrovias. Enfim, o 4G, concluindo aqui, o 4G e o 5G, a gente entende como alternativas competitivas ao se compararem aí com as tecnologias legadas. Penso que é isso, Cadu. Bom dia a todos. Bom dia, Cadu. Cumprimento também meus colegas de mesa aqui. Meu nome é William Zambelli, eu trabalho no Ministério das Comunicações há 20 anos. E, Cadu, uma bandeira que eu aprendi nesses 20 anos é que o diálogo é um dos mais importantes eixos aqui, né? Então, queria parabenizar você aí por abrir esse espaço para a gente aqui, para a gente poder estar trabalhando junto aqui, escutando um pouco do setor, né? Bom, no Brasil a gente tem diversas lacunas, né? Olhando agora um pouco dos desafios aqui do Ministério, né? A gente tem algumas lacunas que a gente tem que suprir ali, que são lacunas, conforme o dado da PNAD-TIC de 2024, referente a 2023, temos 7,5% aí de domicílios que ainda não estão conectados, né? Também temos aí cerca de 7% de moradores ali do Brasil que não têm ainda, né, telefonia celular, né, cobertura celular. E também temos desafios, né, sobre a questão, inclusive, de municípios que ainda não têm o backhaul, né, com fibra ótica. São 1.207 municípios que não têm essa cobertura, né, de fibra ótica. Então, para a gente é muito importante estar aqui para ouvir o desafio de vocês e
a gente se tornar um viabilizador para que vocês possam expandir e crescer. Então, o nosso desafio é fazer vocês crescerem, né? Para a gente conseguir suprir essas lacunas que temos, né? Questão de data center também, né? Que é um tema que está em pauta aí. A gente tem um consumo está aumentando muito, né? Questão de consumo de dados, necessidade de cada vez mais, né, esse consumo aumentando. Por exemplo, eu estava falando com o Vinícius Caran, ali, o superintendente e hoje conselheiro, né, da Anatel. Ele me passou que no Rock in Rio foram utilizados ali 185 terabytes, né, durante o evento ali, e foi utilizado cerca de 925 kWh, né, para tornar isso possível. Então, a questão da concentração dos data centers para a gente também é um desafio, para a gente poder pulverizar, né, os data centers no Brasil. Hoje a gente tem 153 data centers no Brasil, estão concentrados ali mais na região sudeste, né, a gente, na escala global, a gente está em 9º, né, na posição, 1,9% ali de todos os data centers do mundo, né, a gente só tem 1,9% aqui, então é um desafio muito grande nosso aqui, que eu vou falar um pouco mais adiante, é a questão também dessa pulverização e desse incentivo aí, né, para que possa aumentar aqui o número de data centers no nosso país. Então, assim, acho que é mais eu estou aqui também para saber um pouco do desafio de vocês, entender, né, e a gente poder, com isso, né, balizar as nossas políticas públicas lá no Ministério, né, tanto reformular como criar novas. Temos trabalhado bastante, eu já conversei um pouco ali com o Alex, né, da FIBrasil, ali, um pouco com o André também, sobre a possibilidade de expansão, que para a gente aqui é um tema muito, né, caro para a gente, para que vocês possam expandir e esses gaps serem diminuídos. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pelas considerações iniciais. E agora eu vou começar a rodada de perguntas, como eu prometi. Eu queria fazer a primeira rodada de perguntas para as 3 empresas de redes neutras, mas eu queria pegar recortes da fala de cada um de vocês aqui. Eu vou fazer o eco do entendimento aqui de palavrinhas que cada um de vocês lançaram, né? Acho que, André, você falou um pouco sobre racionalização. O Lucas falou um pouco da maturidade do modelo de redes neutras no Brasil. O Alex explorou aí uma questão relacionada à especialização das empresas. O Rogério falou um pouco sobre a questão das redes privativas, né, que vem aí como um insumo e como isso vai consumir não só espectro, mas também infraestrutura. E o William falou sobre data center. Eu vou lançar uma primeira pergunta aqui para a gente afunilar um pouco esse debate, e essa pergunta são para vocês 3, mas eu vou fazer agora o sentido inverso. Vou começar pelo Alex, para privilegiar aí a fala inicial dele, e fecha com você aqui, André, por favor. Então, assim, como é que vocês avaliam a evolução do modelo de empresas de infraestrutura de rede neutra no Brasil? E pensando nas necessidades atuais e futuras, que eu acho que foram faladas, inclusive, aqui, né? Eu fiz esse recorte de propósito, onde estão as principais oportunidades? Eu acho que vocês falaram um pouco disso, pincelaram cada um nas suas falas de abertura, mas eu queria que vocês agora afunilassem um pouco mais isso para a gente ser mais específico. Eu acho que o modelo, meus colegas aqui vão concordar que o modelo de rede neutra ele é bastante vivo, né? Bastante vivo, inclusive na relação com os próprios âncoras, né? Na relação com os próprios clientes. Tem muito aprendizado do trabalho com os próprios clientes. Eu brinco que quando você acaba sendo especialista em rede neutra, não falando da FIBrasil, mas falando de qualquer empresa aqui do setor, você acaba encontrando coisas na rede que você não tinha olhar se você estivesse fazendo operação do lado do cliente. Eu imagino que você é o cliente, você é o dono da rede, é uma outra gestão quando você tem uma equipe de engenharia, uma equipe de operações, uma equipe de TI dedicada a fazer apenas aquela atividade. Então, você encontra eficiências em vendas, de você não perder vendas, você encontra eficiências de operação e manutenção, porque você tem que se adaptar a um ticket extremamente baixo, que tem que ser, né, da infraestrutura de rede neutra. Você tem que buscar sempre eficiência e excelência operacional. Eu brinco que a rede neutra é a telecom de R$30, né? A telecom de R$30, eu estou dando exemplo, obviamente você tem produtos mais caros, produtos eventualmente mais baratos, mas você tem que se adaptar dentro de um ticket para que o seu cliente final ele possa vender a R$ 89,90, R$ 99,90, R$ 79,90. Você tem que prestar todo aquele serviço para que aquela empresa ela possa
ela possa ter lucro, né, e ela deixe de fazer o investimento dela, né, na criação da rede e na própria manutenção da rede, você recebendo um valor por cliente, né, porque basicamente é a maneira com qual a operadora final vende. Então, eu acho que a gente tem criou-se muita inteligência em operar rede, em fazer gestão de rede para que você sempre busque eficiências. E um exemplo, né, que eu tenho aqui, que eu acho que é interessante, algumas vezes nós estamos fazendo parceria com os próprios ISPs, os nossos próprios clientes, para eles fazerem operação e manutenção da nossa rede em algumas cidades. Porque, ou por muitas vezes, eles terem um nível de excelência e exigência da rede que é extremamente elevado, às vezes até maior do que o próprio cliente âncora do ponto de vista de operação e manutenção, mas outras vezes até por uma insegurança do próprio cliente, eventualmente de, putz, essa rede neutra ela é realmente aberta ou não é? Assim, não, se você tiver uma operação e manutenção, eu posso te contratar para fazer essa operação e manutenção para a gente. Então, acho que os modelos de rede neutra eles estão evoluindo, né, evoluindo conforme o tempo, evoluindo, vender por porta ou vender por velocidade, né, ou fazer um pacote pré-pago, pós-pago, né? Então você tem uma série de coisas que eu acho que as relações com os clientes, a gente vai ouvindo os clientes, né? Hoje é um mercado de banda larga fixa, é um mercado extremamente competitivo, é um mercado que basicamente você não tem pessoas que basicamente estão desconectadas, muito difícil, apenas nas cidades mais longínquas, mas talvez nas cidades que os grandes prestadores operem, é basicamente um mercado de rouba-monte. Então, é a melhor oferta, o melhor valor, a melhor qualidade, o melhor atendimento. E a gente, com rede neutra, tem que suportar, né, os nossos clientes para que eles cresçam e que, basicamente, a gente ganhe dinheiro com isso. Então, acho que esse aqui seria, digamos, um resumo aqui do que seria como que a rede neutra e como que o modelo vem evoluindo conforme o tempo, vem evoluindo muito por conta dos clientes, das demandas, seja dos clientes âncoras ou seja por conta dos clientes que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Legal, Alex. Eu acho que a gente teve algumas fases da rede neutra que ela, lá no começo foi era o novo, né? A novidade, então a aceitação dos clientes, né? A necessidade de você mostrar que o modelo funciona. Inclusive a Vital teve uma estratégia de ter muitos clientes conectados na rede para provar de diferentes desafios e diferentes contextos e mostrar que a rede funciona, que o serviço é eficiente, é bom para o cliente final. Superada essa fase inicial da novidade, a gente veio para uma fase de superar desafios operacionais em conjunto. Quando você é uma rede integrada, você resolve os seus problemas operacionais e de qualidade dentro de casa. Então, no fundo, você tem uma tomada de decisão centralizada. Quando você tem uma operadora, um provedor, utilizando uma rede neutra, você tem que encontrar uma solução em conjunto. Então, acho que a gente teve essa fase o Alex citou aqui, né, de não perder venda, de aumento da viabilidade, de como essa informação transita lá do vendedor que está na ponta e chega a demanda aqui para a rede neutra, enfim, que eu acho que isso já está também muito superado. Acho que agora nós estamos, e eu falo principalmente pela Vital, a gente está numa fase de buscar caminhos de crescimento junto com os nossos clientes, trazendo novos produtos, pensando o que a gente pode fazer diferente em cima da rede neutra, ajudando eles a viabilizar uma solução de 2 GB, de mesh, de outros produtos que a rede neutra também pode viabilizar, porque todas essas 2 etapas iniciais já foram superadas. Isso é muito claro pelo grau de confiança que os clientes colocam hoje em cima da rede neutra. A gente teve em outubro o nosso mês de maior crescimento com clientes que não sejam cliente âncora. E isso é uma constante. Então, isso mostra essa terceira fase, na minha visão, da rede neutra, que é a fase de inovação, de que a rede neutra ela é infraestrutura, mas ela é uma infraestrutura que, eventualmente, ela é necessária para que o cliente final possa ofertar uma solução. A matemática ela já mostrou
aqui veio. A matemática ela é implacável, ela mostrou o seu valor para a rede neutra. Hoje em dia, você construir, nesse mercado competitivo que é banda larga, o nível de take-up que você precisa para ter retorno em cima do seu investimento, sem compartilhamento, essa conta não fecha. Então, para ter horizonte de crescimento, você precisa necessariamente da rede neutra. Então, isso acho que já é capítulo superado. E aí, eu forço um outro ponto aqui, que também sobre a ótica da Vital. As 3 fases, as 2 que a gente já superou e a terceira que a gente está agora, ela criou uma relação entre infraco e clientco, seja ela quem for, seja uma operadora, seja um provedor, em que a gente aprendeu a superar desafios juntos. Aprendemos o valor um do outro. E é isso que, na ótica da Vital, trouxe os horizontes de sermos uma plataforma mais ampla. Se a gente superou esse desafio, se a gente superou esses obstáculos para a rede neutra, tem N outros horizontes que a gente pode ser esse viabilizador. E é aí que foram nascendo outras frentes, outras verticais, outras unidades de negócio, que vão ser, provavelmente, parte do suporte necessário do daqui para frente, dos próximos desafios que você perguntou, Cadu. Bom, eu acho que vou complementar aqui, né? Não vou ser repetitivo, mas falando um pouquinho sobre a ótica do grupo IHS, né, e da iSystems, se você pensar em entenderem como é que a gente está posicionado, né, a gente está desde as torres, né, onde a gente tem hoje as nossas OLTs, então os nossos equipamentos de fibra ótica eles ficam colocalizados com os equipamentos da móvel. Dali a gente sai com a nossa rede de fibra e a gente vai até dentro da casa do cliente, né? A gente tem o modelo FTTP, como o Alex tem lá na FiBrasil também, mas a gente também tem o modelo FTTH, como a Vital também tem, entrando dentro da casa do cliente, né? E aí se dá toda a nossa gama de oportunidades além do serviço FTTH, né? A gente criou a iSystems não só para ser uma rede FTTH, mas principalmente para conectar as torres e para conectar todo o 5G que está vindo por aí. Então, lembrando que a gente tem a rede móvel colocalizada com a nossa rede de fibra. A partir daí, uma vez que a gente já opera uma rede, a gente também pode, eventualmente, passar a operar a própria rede móvel. Então, todo aquele investimento que faça sentido para os nossos clientes, como o Lucas comentou aqui, de ser compartilhado, a gente é uma plataforma de infraestrutura neutra para fazer isso acontecer. Lembrando sempre que a gente não compete com os nossos clientes. O nosso modelo foi criado para a gente não competir com os nossos clientes. E essa foi a fase 1 e a fase 2 que o Lucas comentou aqui. É transformar isso em realidade, na verdade. Todo mundo entender que, de fato, nós somos uma empresa neutra, a gente não compete com os nossos clientes e a gente trata todos os clientes de forma igual, no dia a dia operacional. Não tem privilégio para nenhum cliente. Então, tudo isso a gente faz a partir, hoje, da nossa rede de fibra, mas a gente também é uma plataforma para fazer isso para uma rede móvel. E, em cima da nossa infraestrutura de torres, onde a gente tem a nossa OLT, a gente também tem o nosso projeto de construção e de expansão dos nossos Edge Data Centers. Os grandes data centers eu deixo para a Vital aqui, que ela já está nesse ramo, já faz tempo. Mas os pequenos data centers, os Edge Data Centers, que a gente costuma dizer que são os fog computings, não é a computação na nuvem, é a computação na neblina, esses fazem parte da nossa plataforma digital. Porque cada vez mais a gente vai precisar trazer esse processamento para perto dos usuários. A gente vai precisar trazer o processamento de um computador, o processamento de um telefone, o processamento de uma câmera inteligente para perto dos usuários, para perto de onde ela está sendo utilizada. E isso vai fazer com que também a gente tenha a redução do custo da própria tecnologia. Se você pensar numa câmera com inteligência artificial, quando ela foi lançada, o valor da câmera ficou um absurdo. Você não conseguia ter capilaridade para poder expandir câmeras com inteligência artificial embarcada em cada uma das câmeras. Hoje, o que você tem? Você tem um AI Box, inclusive a gente tem esse projeto, que a gente coloca colocalizado na nossa OLT, e você pode colocar câmeras distribuídas em toda a nossa rede de fibra, e todo o processamento da inteligência artificial dessa câmera está nos nossos AI Box junto com as nossas OLTs.
Isso barateia o custo de você ter uma rede de segurança, por exemplo, baseada em inteligência artificial, né, distribuída, muito mais capilarizada. E aí, de novo, trazendo benefício para toda a sociedade, trazendo benefício para os usuários finais. Então, em toda essa cadeia, né, se você olhar desde lá da torre, onde a gente tem a nossa OLT, até dentro da casa do cliente, é onde a gente está posicionado para fazer os investimentos de forma compartilhada, racionalizando o investimento, trazendo mais retorno para todo o mercado, para todo o ecossistema, né, e beneficiando os clientes finais das nossas operadoras, que são os nossos clientes. Né, de novo, a gente não atende o cliente final, mas a gente entra na casa dele, né, a gente traz benefícios como o Mesh, como o FTTR, né, o Fiber to the Room, que cada vez mais se torna, né, uma solução interessante para dentro de casa, quando você tem velocidades de 1 GB, de 2 GB, como o Lucas comentou aqui, né, você precisa dar essa experiência dentro da casa do cliente. Né, é um mercado que a gente precisa passar a entender cada vez mais. Né, foi o Félix comentou ontem lá sobre o Quiroga, né, que chegou lá cheio de aparelho dentro da casa dele. Então, assim, mas é isso, a gente precisa entender, o nosso cliente é leigo, né? O cliente da nossa operadora, o cliente do nosso cliente, ele é majoritariamente leigo, ele não sabe fazer uma rede Wi-Fi, uma rede mesh, não sabe botar os aparelhos dentro da casa dele. E a gente está ali posicionado para fazer isso de forma neutra para cada um dos nossos clientes operadores, para cada um dos nossos parceiros, de forma equalitária para todo o ecossistema. Então, lembrando, desde a OLT, desde as torres até a casa do cliente, é onde a iSystems e o grupo IHS está posicionado para fazer todo esse ecossistema, né, digital, como o Cadu comentou no início aqui. Que bom, pessoal. Vamos evoluir, então. Eu vou lançar uma segunda pergunta aqui, mas eu, novamente, vou fazer uso de alguns recortes aqui. Da minha fala inicial, eu mencionei data center. Eu queria que vocês colocassem isso em contexto agora nas respostas. O William também falou um pouco sobre a questão da política pública aí no incentivo de data center, e eu acho que existem políticas públicas que não estão expostas nesse painel, que vão além, vamos dizer assim, da questão só de infraestrutura e obviamente, daquilo que está por trás da infraestrutura, como o consumo energético, onde o Brasil tem uma pegada boa nesse sentido. Eu vou lançar uma pergunta, Rogério, vai para você, até porque você falou de redes privativas aí na tua fala, mas eu queria que você corroborasse com a pergunta, na verdade, para a gente fazer uma provocação de volta aqui no papel das redes neutras, tá? Então, vamos lá. Como o 5G, né, eu acho que você explorou isso muito bem na sua fala, como o 5G ainda pode impactar as necessidades para as redes compartilhadas e redes privativas, e como as empresas de infraestrutura e de rede neutra podem aproveitar o crescimento do mercado de redes privativas. Né? Eu acho que, se você me ajudar aqui a compor mais uma visão sobre isso, para que eles possam também integrar. E, William, daqui a pouco eu vou chegar em você aí. Conta com isso, Cadu. Redes privativas, a gente acredita que é um segmento adjacente para as empresas de rede neutra. A gente acredita que as competências, né, do ciclo de vida de um determinado negócio são similares às competências que você tem dentro de redes neutras, desde a venda, prospecção, implantação e gestão. E a gente acredita também que duas capacidades existentes nas empresas de redes neutras podem ser também reutilizadas numa aplicação de redes privativas. Por exemplo, uma gestão centralizada, um NOC centralizado. Então, de tal forma que você também possa fazer com custo marginal, oferecer isso também para as redes privativas. E um segundo exemplo é uma tendência também as redes privativas evoluírem para um single site, para elas terem configurações em múltiplos sites. Então, a necessidade de você conectar esses múltiplos sites, apesar de serem redes dedicadas e exclusivas em um microambiente, através de um backbone. Então, a soma das duas alavancas, né, tanto competências similares quanto capacidades internas, Ericsson acredita que é um segmento adjacente que pode ser endereçado por vocês. Quem de vocês começa, então? Legal, Loripe, acho que a gente tem uma visão bastante parecida, apesar de fazer uma ressalva aqui, que eu acho que redes privativas ainda estão em estágio inicial. Você ainda tem claramente dois grupos de clientes, os clientes que têm muito domínio sobre a aplicação,
Então, esses clientes eles são principalmente contratantes de infraestrutura, e aqui tem já um setup mais claro para as redes neutras, mas esses clientes ainda são muito poucos e muito específicos. Aí você tem um mercado mais amplo de pouca clareza sobre como usar uma rede privativa, como extrair valor. O investimento em cima de uma rede privativa é muito alto. E para o usuário na ponta é uma conta de retorno, né? A empresa tem que fazer um investimento alto, seja em qual formato for, seja em formato de CAPEX, seja em formato de OPEX, mas ela tem que ter os drivers de saving e de eficiência operacional muito claros para que essa conta feche. E aqui eu acho que a gente ainda tem um caminho a seguir. Então, se você tem um papel aqui do integrador de conseguir construir conhecimento de usos, de casos, para ajudar os clientes a fazer essa conta. E aí você vai ter uma necessidade de especialização setorial, porque o profissional que consegue construir o case de uso de uma rede privativa no agro é diferente do que consegue construir na indústria, que é diferente do que consegue construir para segurança, para portos. Enfim, então você vai ter uma necessidade de especialização setorial para que isso se desenvolva. Acho que a gente ainda tem um caminho importante para isso. Concordo totalmente com o Loripe quando diz que essas soluções elas não necessariamente dependem do 5G. Muitas delas podem ser entregues, e aí acho que você até citou o número de 80% e algumas de 86% conseguem ser entregues, inclusive, no 4G. Isso quer dizer o quê? Que o 4G está disponível aí desde 2013, 2014 em mais escala. Então, isso quer dizer que tem a necessidade ainda do desenvolvimento da aplicação. Uma vez essa aplicação desenvolvida, e aqui a gente já tem muito sendo feito, a necessidade de letramento do usuário final das indústrias sobre como incorporar essas aplicações. No final de tudo, essa conta fechar. Quando essa engrenagem estiver funcionando, aí o papel das redes neutras, mais uma vez, é extremamente claro como viabilizador dessa infraestrutura. Eu acho que... Eu só não comentei de data center, eu deixo para a próxima. Só, de novo, complementando aqui, né, eu acho que o Lucas falou muito bem, né, o mercado de redes privativas ainda é um mercado muito incipiente, né, assim, está todo mundo ainda estudando um pouco como é que esse mercado vai crescer, né, e lembrando que a rede privativa ela não é, né, por natureza, uma rede compartilhável, né, vamos pensar assim. Então, o nosso papel como rede neutra ali, ele é um papel um tanto ainda a ser avaliado junto com o mercado, né? Como é que a gente vai, de fato, fazer um atendimento de uma rede privativa que traga todos os benefícios e traga o retorno sobre o investimento, como o Lucas comentou, porque a gente não pode simplesmente entrar para operar uma rede, né? A gente tem que, de fato, tirar o retorno do investimento daquela rede e trazer o benefício que a gente pode trazer como rede neutra, né? A gente também não precisa fazer tudo, né? A gente precisa fazer aquilo que, de fato, a gente agrega valor para o mercado, né? Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, atendimentos em agro, né? A gente tem uma solução em agro, né? Que a gente tem alguns atendimentos, a gente tem olhado muito o mercado de rede privativa, mas eu acho que a gente ainda está numa fase muito incipiente para a gente poder falar que a rede neutra vai, de fato, ser um player relevante, né, no mercado nos atendimentos de redes privadas, porque a gente vai ter que avaliar toda a questão do retorno sobre o investimento e do benefício que a gente pode trazer de novo como uma rede neutra, operando uma rede que ela, né, é compartilhável e, de novo, que a gente também não pode competir com os nossos clientes, né? Então, quando a gente começa a entrar diretamente no mercado B2B, a gente também tem essa barreira de até onde a gente é parceiro, até onde a gente tem cliente, até onde a gente começa a virar competidor, né? Então, a gente também precisa entender isso com um certo cuidado. Só para complementar, eu começaria até por essa fala de Ituaçu, que basicamente a gente vende para empresas licenciadas, SM ou SMP, né? Você pode ter o caso de SPs que não tem licença, mas basicamente tem uma operação de provedor. A gente não vende diretamente para uma empresa,
né, exatamente para não ter esse conflito de interesse. A gente se enxerga na rede privativa como uma peça de um Lego, no qual uma outra empresa vai ter que montar o restante do Lego e trazer as outras peças para fazer a oferta, né, para o cliente final, né? Então, para a gente agregar e desenhar a solução, a gente entende que está um pouco distante aqui da nossa natureza, talvez da nossa mais especializada nesse Lego, nessa pecinha aqui, fazer ela da melhor maneira possível. Bom, vamos lá, pessoal. Eu teria ainda uma pergunta para insistir nesse ponto, mas eu vou fazer aqui uma inversão de ordem para envolver o William no contexto do debate. Ele explorou aí na fala de abertura dele algumas questões e eu vou pedir que ele enfatize aqui algumas que eu acho que é importante. Então, assim, William, como é que o Ministério tem enfrentado esses desafios de infraestrutura? Acho que você falou um pouco sobre isso na sua fala inicial, mas eu queria que você explorasse mais. E aí, considerando exatamente o que você falou aí sobre as lacunas de conectividade, como a falta de backhaul de fibra em algumas cidades, né, e a cobertura de rede móvel. Eu acho que você deu alguns insights sobre o assunto, eu queria que você explorasse um pouco isso, para que aí eu usasse isso no contexto de uma pergunta que eu vou colocar na sequência, onde vocês todos podem fazer aí, até pelo andar do horário, as considerações finais. Bom, eu acho que o que eu consegui pegar aqui é que tem bastante questões, né, que são desafiantes aí para todos, mas é questão do funding aí, do financiamento para vocês, acho que é bastante importante, né, para investimento, né, nessa toda essa expansão, tanto na questão do CAPEX até no OPEX ali da sustentabilidade, né, e da demanda também ali do cliente. Então, eu acho que eu vou focar aqui um pouco no que a gente vem fazendo lá no Ministério, né, que eu conversei com algumas empresas e elas não têm conhecimento e poderiam estar se beneficiando de algumas ações que a gente tem feito lá. Então, nós temos lá o FUST, né, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, e nesse fundo, que eu faço parte como membro, nós abrimos algumas linhas de crédito, né, no reembolsável, inclusive com a ajuda ali do Azen e do Daniel, que estão ali do BNDES, para que seja feito esse investimento necessário para vocês, né, e com taxas aí de financiamento que são atrativas para que vocês possam, né, ampliar, expandir a rede de vocês. Nós abrimos uma linha, por exemplo, de crédito do reembolsável em dezembro do ano passado, e nesse ano, em outubro, já uma empresa pegou ali 65 milhões, o projeto aprovado ali, para construir cerca de 181 torres, né, no Brasil, e assim, a gente já vendo essa política funcionando, né. Também fizemos uma política na questão de data center, né, que a gente está vendo essa necessidade aí, que nem que o André colocou ali do Edge Data Center, né, que a gente precisa, né, fomentar essa questão para pulverizar, né, o data center ali no país e também pulverizar a utilização de energia também que a gente tem ali. Então, a gente também abriu uma linha de crédito ali, foi agora em setembro. Me corrija se eu estiver errado, Daniel e Azen, mas a gente abriu uma linha de crédito ali agora, né, em setembro, que data centers, toda, né, equipamentos e tudo que precisa ser utilizado ali para fomentar, né, esse ecossistemas de data center, ele está também com uma linha de financiamento ali do FUST, que pode ser utilizada, né. A gente também tem a questão das rodovias federais ali, que tinha um player que iria fazer, né, essa cobertura das rodovias federais, aí, 35 mil quilômetros de rodovia federal que a gente tem, que era uma obrigação do edital do 5G, só que a empresa não participou, depois desistiu, né, do leilão, e ficou um pouco aberta essa questão também. Então, abrimos também uma linha de crédito para essa possibilidade, né, de cobertura nas nossas rodovias federais ali. E, sim, temos a questão que nem o nosso ministro colocou ontem, né, na abertura dele, né, a gente tem focado muito ali na questão da conectividade em escolas, né, que também tem essa necessidade de chegar à fibra, porque a gente estamos procurando uma conectividade não mais falando somente de universalização, mas sim da conectividade significativa para uma inclusão social, advinda de uma inclusão digital, né, onde
a dona Maria lá, ela não vai só utilizar o celular para acessar a rede social, ela pode fazer negócios ali dentro, acessar aplicativos de governo, e temos, né, demandado bastante trabalho ali, né, para que a gente possa suprir, né, fazer isso tudo acontecer, porque, que nem ele colocou, o FUSH já tem 24 anos aí, e a gente começou a utilizá-lo de fato ali ano passado, né? Então, essa gestão aí, a gente tem trabalhado bastante para conseguir isso, para viabilizar, então, essa possibilidade de expansão de vocês e alguns dos desafios aí de vocês de investimento, de financiamento, né? Algumas linhas que a gente possa também, né, abrir novas linhas. Eu conversei um pouco com o Alex ali sobre algumas linhas que temos, né, Alex? E vamos conversar mais sobre isso, porque acho que é interessante, né? A gente, no FUST, ali no Reembolsável, a gente já utilizou 1,1 bilhão de reais ali de projetos que foram já aprovados. O BNDES conta lá com 2,2 bi, mas acho que esse ano a gente passa mais 1 bi para eles, para fazer essa linha de crédito. Então, utilizem, né? E se não for viável para vocês, por algum motivo, conversem conosco para que possa ser viável essa utilização, né? A gente tem a utilização via reembolsável, né, que vocês têm uma taxa mais atrativa para fazer essa utilização desse valor, e também temos o não reembolsável, onde a gente define mais especificamente quais políticas a gente vai utilizar ali. Nesse caso agora que a gente está tratando, são 1.600 escolas que a gente está conectando com o não reembolsável, com cerca de 66 milhões de reais, e também 15.500 escolas aí que a gente está conectando agora com a renúncia fiscal, que as operadoras, ao invés de pagar o FUSH, elas fazem a renúncia fiscal e fazem a instalação dessas escolas. E precisam, né, de toda essa questão do backhaul, né, de rede neutra que seja, né, e acho que é a importância de vocês também estarem, né, juntos conosco aí para a gente, né, trabalhar junto nessa construção de uma política, melhoria ou novas políticas dentro desse ecossistema digital que a gente está criando. Obrigado. Muito bom, William. Eu acho que deu um contexto interessante agora para eu lançar a pergunta. E aí, assim, eu vou só fazer um disclaimer aqui antes. Eu acho que um de vocês, se eu não me engano, foi você, André, mas, enfim, um de vocês explorou bem a questão do papel da rede neutra em relação, né, aos seus clientes. E aí eu queria pegar aqui e insistir um pouco no data center, porque eu acho que vocês detêm as infovias que vão, como eu falei no início, ser responsáveis por uma parcela expressiva do escoamento e a distribuição de conteúdos e dados, e com a perspectiva de crescimento que existe, inclusive já que o William citou aí o BNDES na pessoa do Azen, a gente sabe que existe uma política de power shoring para o Brasil ter protagonismo, né, na instalação de infraestrutura de data center nas diversas localidades do Brasil, não só concentrado em determinadas regiões. E eu acho que tudo isso, novamente, coloca aqui uma perspectiva de novos investimentos, como eu falei, um ciclo virtuoso de novos investimentos e, novamente, dentro do papel das redes neutras ou dos integradores, considerando a política pública que foi enfatizada aí pelo William. Como é que a gente pode falar um pouco agora, né, só de futuro? Como é que a gente pode pensar o papel de futuro das operadoras, né, as empresas de rede neutra, de infraestrutura de rede neutra, dos integradores, mas, sobretudo, na perspectiva de investimentos e expansão da infraestrutura atual. Então, pensando em data center, pensando um pouco ainda na rede privativa, onde esse papel ainda está sendo melhor definido, né, como é que ele vai ser realmente desenvolvido, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais de futuro, explorando, inclusive, essa questão de data center e etc., e o papel de vocês em relação não só aos clientes, mas ao contexto do ecossistema como um todo. E aí, eu queria que o Rogério, ou você mesmo, William, também ficassem à vontade para complementar aqui a fala dos três principais, tá? Obrigado. Bom, Cadu, vou começar aqui depois. Eu acho que, assim, né, olhando sob a ótica aqui, de novo, né, do grupo IHS da iSystems, como eu comentei um pouquinho, né, assim, a nossa evolução da conectividade, né, ela hoje está muito baseada na rede de fibra, né? A gente está evoluindo a nossa visão de conectividade para a rede móvel, né, passando a ser qualquer tipo de conexão, né? E aí, como eu falei, naturalmente a gente está indo para o Edge Data Center, né, porque a gente chama de Fog Computing, né, ou seja, a computação cada vez mais próxima das pessoas e da aplicação, né?
E aí isso para mim é o futuro, né? O que a gente vai conseguir colocar dentro desses edge data centers, né? Porque, por exemplo, como eu citei, né, você pode ter ali todo um processamento de um computador e você passar a atender, por exemplo, as escolas simplesmente com um teclado e um monitor. Você não precisa mais ter computador na escola, por exemplo, né? Você vai ter um teclado e um monitor e todo o processamento, toda a computação, tudo isso vai estar dentro do edge computing, que está levando toda essa informação via fibra para aquela escola, né? Então, você começa também a desonerar esse tipo de investimento em tecnologia, uma vez que você começa a ter os edge data centers distribuídos. E a gente, com a nossa rede de fibra capilarizada e com a nossa rede de infraestrutura física, né, de torres e de endereços e de mobiliário urbano, etc., a gente vai estar totalmente apto a fazer isso acontecer, né? Uma outra coisa é a viabilização das próprias cidades inteligentes e do IoT. A gente até hoje falou muito de IoT, mas o IoT ele ainda não existe, assim, né? Não está aí. A gente olhava aquelas curvas no passado que o IoT ia ter um boom e ela só vem sendo postergada um pouquinho, né? O boom ainda não chegou, mas ele vai chegar, né? Agora com o 5G, com a fibra, cada vez mais, né, a conectividade de alta capacidade, de alta qualidade, sendo cada vez mais distribuída, a gente começa a ter, talvez, acesso a poder viabilizar o IoT. Porque também o grande tema, o que é? É você garantir, aí, de novo, você volta um pouquinho para o básico, que é a infraestrutura em todos os lugares. Porque como é que você vai ter uma cidade inteligente se você consegue dar o serviço numa determinada rua e não consegue dar na outra, né? Porque você não tem um poste, porque você não tem um local onde você vai, né, ter uma conectividade boa. Então, assim, se você não conseguir viabilizar essa infraestrutura de conexão de qualidade em todos os lugares, a gente ainda está segurando o avanço da cidade inteligente. E o nosso papel é fazer isso acontecer. O nosso papel, e aí unindo a infraestrutura física, que é quebrar essas barreiras, né? Então, a gente ter acesso à infraestrutura física, seja de poste, seja de torre, seja de mobiliário urbano, né? Seja do que a gente precisar para quebrar essa barreira da infraestrutura física, e, ao mesmo tempo, quebrar a barreira de ter a conexão via fibra, e, ao mesmo tempo, viabilizar a conectividade 5G, aí a gente começa a trazer o IoT para a mesa de volta, a gente começa a falar de cidade inteligente, né? Então, a gente agora, por exemplo, fechou uma parceria com a Fundação Santo André, que a gente vai estar desenvolvendo exatamente esse tipo de aplicação lá. Então, a gente está criando um laboratório de inovação dentro da Fundação Santo André para isso, para a gente olhar todo o nosso ecossistema de solução e saber como é que a gente pode, cada vez mais, né, suportar o crescimento de uma cidade inteligente. E Santo André é uma cidade que está bastante avançada nesse aspecto, por isso que a gente está lá com eles, né? E no final do ano estamos lá também no lançamento do Hub de Inovação que a gente está apoiando. Então, a gente tem que, como, né, empresas de rede neutra, buscar cada vez mais viabilizar isso e quebrar essas barreiras básicas, né, de infraestrutura física, de onde passar a fibra, de garantir a conectividade 5G em todos os lugares, com qualidade, né, com capacidade disponível. E aí trazendo, de novo, né, o Edge Data Center, trazendo o Fog Computing. Né, o Cláudio eu deixo aqui para o Vital. Mas é isso, levando esse processamento para perto dos usuários e garantindo essa qualidade, né, baixa latência, garantindo qualidade na conexão de dados. Né, quem começou a fazer isso, e todo mundo usa aqui, foi o Netflix. O Netflix faz isso muito bem. Né, o Netflix foi o primeiro que começou a investir em levar, né, o conteúdo mais para a ponta. Por quê? Porque ele entendeu que quanto mais na ponta o conteúdo tiver, menos ele tem que gastar em transporte, né, mais qualidade ele leva para o cliente dele, né, e aí gera todo o ciclo positivo, né, para ele. Então, assim, ele faz investimento por conta própria, né, cansamos de fazer isso com ele, ele faz parceria com todo mundo, faz um investimento na parte dos servidores, recebe a infraestrutura e viabiliza um conteúdo de alta qualidade. Isso é o que a gente tem que fazer para tudo, né? E aí, daqui a pouco, a gente está desonerando o preço de celular, porque o processamento do celular você pode levar para o Fog Computing, né? O processamento do computador você leva para o Fog Computing, o processamento da TV você leva para o Fog Computing, e você passa a ter telas, teclados, né? Aquilo que é o básico, e aí muito mais barato para todo mundo. Acho que a gente viu um pouco dessa discussão em alguns dos painéis de ontem, né? De fabricantes ou de operadoras, da incerteza da onde vai estar o processamento, sobretudo no contexto de inteligência artificial, se vai estar no device, se vai estar em data centers. A gente acredita que a resposta não é única, vai ter
você vai ter os grandes data centers cada vez maiores para fazer treinamento de algoritmos de inteligência artificial. Essa é uma demanda enorme que deve acontecer nos próximos anos. A gente acredita no Edge Data Center, que você vai ter necessidade de processamentos mais próximos do usuário, inclusive no micro Edge Data Center, que aí você vai precisar estar, de fato, próximo da casa, próximo do computador, que não tem o CPU, só tem a tela e o teclado. Enfim, então, você vai ter necessidade de investimento nos diferentes modelos de negócio, né? A gente tem a Tecto, que anunciou recentemente um volume super expressivo de investimento em data centers, muito no conceito de ecossistema, porque o data center em si, ele não termina todos os problemas de investimento, né? Você depende de tirar o conteúdo de lá, depende de fazer o conteúdo chegar até lá. Ou seja, a rede de fibra que suporta esse data center ela é muito importante. Então, acho que a gente tem um case fantástico, que é o case de Fortaleza, do nosso Edge Data Center, que é esse que tem esse modelo de ecossistema, né? Nós temos cabo submarino chegando lá, nós temos cabo terrestre chegando ali, e aí temos os data center no conceito de Edge. Então, a gente vê uma necessidade que já é real. Hoje, a quantidade de megawatts que tem no Brasil em data centers, quando você compara com o mercado americano, ela ainda é bem pequena. Então, só do que existe hoje já tem uma demanda gigantesca para data centers. E a inteligência artificial só vai potencializar essa demanda, né? Então, eu acho que se a gente for para a ponta, aí a gente vai falar de necessidade também de investimento em 5G, porque quando o processamento estiver no device, aí você vai ter que ter suporte de redes móveis. Enfim, na minha visão, o horizonte que você tem aqui de investimento em data center ele é gigante. O Brasil ele é um mercado que tem tudo para ser o vencedor na busca das OTTs, das empresas de inteligência artificial, por onde posicionar seus data centers, porque a gente tem três variáveis principais para se tomar decisão. Nós temos energia limpa, nós temos espaço, nós temos terra. Obviamente que não é qualquer terra, né? Mas nós temos terra, nós temos onde colocar esses data centers e nós temos infraestrutura de fibra, nós temos infraestrutura de conectividade. Esse contexto desses três ativos, esses três recursos, fazem o Brasil ser primeira prateleira na decisão de onde alocar o seu data center. E aí, a necessidade mais relevante ainda de recursos de investimento para esse segmento no Brasil. O nosso foco é mais em cima da infraestrutura que a gente já tem, né? Então, uma infraestrutura tanto para você adensar mais aquela infraestrutura existente dentro daquele mapa de cobertura, seja através de prumados ou seja através de alívios. Então, você focar nisso. Dentro dessa mesma cidade, entender, então, você procurando o maior adensamento possível, você ter uma maior ocupação, no linguagem do setor, o maior take-up dentro daquela rede, né? Se você tem demanda, você ir construindo conforme a demanda. Fora dessa mancha de cobertura dentro da mesma cidade, também buscar identificar lugares de expansão geográfica, então, novos condomínios, novas regiões. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem esse olhar mais socioeconômico de entender para onde a cidade está crescendo e buscar nessas zonas de expansão, porque basicamente você já tem uma infraestrutura naquele lugar, então o capex que você vai fazer para fazer aquele atendimento sempre é muito menor do que você tem, e naturalmente também avaliando outras cidades, outras oportunidades para você agregar dentro do seu portfólio. E aí, sempre quando você olha as cidades, você vê opções, quando você construir do zero, você já tem hoje uma grande dificuldade pela ocupação de postes, né, em grande parte dessas cidades. Então, você já vê uma série de dificuldades, você vê às vezes 10, 15 empresas já ocupando o poste, e o que te leva algumas vezes a olhar opções inorgânicas para eventualmente você ter um outro tipo de entrada naquele lugar, eventualmente com clientes, e eventualmente alguns dos nossos parceiros possam ter interesse, né, em adquirir e ficar com essa base de clientes. Então, basicamente, esse aqui seria o nosso foco de investimento e expansão mais na infraestrutura. A gente tem uma visão
de enabler para os nossos parceiros, então torreiras nos buscarem para eventualmente usar a nossa infraestrutura para fazer ofertas para terceiros. Então, todos que quiserem fazer ofertas em cima disso, nossa infraestrutura está lá para ser feita parceria com terceiros. E a gente tem aqui uma visão de que, eventualmente, canais de venda nossos possam ser, talvez, agregar mais do que a própria FiBrasil, que é uma empresa focada, né, na comercialização direta para provedores, mas você tem, por exemplo, empresas de atacado, de backbone, que hoje estão conectadas conosco e também hoje já revendem as nossas portas agregadas, né, com a oferta de backbone. Então, não necessariamente eu faço a oferta final para o meu cliente, ele já tem o cliente final. Basicamente, quando você compra uma capacidade, você compra um link de 1 GB, de 5 GB, de 10 GB, seja lá qual for a capacidade, basicamente você tem que ter uma rede de acesso naquele lugar. Por que não vender as minhas portas dentro desse pacote? Então, a gente tem parcerias também nesse sentido. Então, a gente busca mais a questão das parcerias comerciais, dessa expansão de infraestrutura para estar viabilizando aí a ocupação máxima da rede. Eu complementaria no tema de papel dos integradores. Como esses segmentos eles são orientados por casos de uso, é fundamental um agente, né, que tenha essa capacidade de fazer a integração, de selecionar e integrar os terminais, selecionar e integrar as aplicações, parametrizar adequadamente o core e a rede como um todo. Então, ele é fundamental, ele é um habilitador para esse segmento. Agora, um ponto importante é o seguinte: uma vez feita uma integração, ela é replicável. Vou te citar um exemplo. No nosso caso, que é público, com a Nestlé, uma manufatura de alimentos, a gente implementou 3 casos de uso. E nós replicamos a mesma integração em uma outra manufatura de eletroeletrônicos. É setorial, mas é replicável. E, ao mesmo tempo, eu acredito muito na colaboração, redes neutras e empresas de integração. William, você tem alguma consideração? Mais uma vez ali, só que eu tô, a partir de sexta-feira agora passada, eu peguei um cargo ali de gestão para política pública, né, do Ministério, e já me colocaram no colo ali uma questão bem sensível que eu acho que vai bem de encontro aqui, que é a questão da contribuição das Big Techs, né? E com essa contribuição que vai ficar comigo ali, que eu tenho que fazer uma política em cima disso, né? Eu acho que vai de frente ali com o que vocês estão precisando, que é algum auxílio para a questão de financiamento, para que isso aconteça. Toda essa questão que vocês bem colocaram, porque hoje somente o setor de telecomunicações que acaba fomentando todos esses fundos que temos, né? Cerca de 4 bi aí por ano que a gente arrecada dos fundos, né? Para Telecom ali, Fistel, FUSH, Funtel, e os serviços digitais, que a gente chama, né, serviços de borda, como diz nos Estados Unidos, eles acabam não contribuindo para que esse ecossistema digital seja fomentado. Então, acho que a política que está ali no meu colo, o ministro está querendo que a gente solte isso o quanto antes. Eu acho que vai de frente ali, e é muito bom a gente começar ou continuar conversando, se estiverem conversando com alguém já lá, mas eu estou de porta aberta para a gente conversar, para a gente criar essa possibilidade de investimento mais focado ali nessa questão de infraestrutura, tá bom? William, eu acho que você está automaticamente convidado para um próximo painel. Pessoal, eu queria agradecer a vocês primeiramente aqui pela participação, pelo andar da carruagem aqui do horário. Eu vou precisar encerrar, né? E aí eu queria novamente agradecer a participação, a qualidade do debate. Queria parabenizar mais uma vez aos organizadores do evento aí pela qualidade do evento, pelos 50 anos do painel Telebrasil e, obviamente, nos colocar à disposição para complementar qualquer coisa que não foi abordado aqui, até porque eu não tive tempo de abrir para perguntas da plateia, mas se tiver algum tema, eu acho que a gente pode fazer isso no one-to-one aqui com qualquer um de nós desse painel. Muito obrigado.